Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos começar o capítulo 7 e eu vou dividi-lo em duas partes, devido à sua extensão. Então a primeira parte o capítulo 17 é Formação dos Médiuns, a primeira parte é Desenvolvimento da Mediunidade. Vamos lá. Ocupar-nos-emos, especialmente aqui, dos médiuns escreventes, porque esse gênero de mediunidade é o mais difundido, e de outra parte, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que dá os mais satisfatórios e mais completos resultados. É também aquele que todo mundo ambiciona. Infelizmente, não há, até o presente, nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo aproximadamente, que se possui esta faculdade. Os sinais físicos pelos quais certas pessoas acreditam ver indícios, nada têm de certos. Elas se encontram nas crianças e nos velhos, entre os homens e as mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e de moral. Não há senão um meio para lhe constatar a existência, que é o que de experiência. Pode-se obter a escrita, como vimos, por meio de cestas e pranchetas, ou diretamente pela mão. Este último modo, sendo o mais fácil e, pode-se dizer, o único empregado hoje, é ao que nos empenhamos em dar preferência. O procedimento é o mais simples. Consiste, então, unicamente em tomar um lápis e um papel e colocar-se na posição de uma pessoa que escreve, sem outra preparação. Mas, para que se tenha sucesso, várias recomendações são indispensáveis. Como disposição material, recomendamos evitar tudo o que possa embaraçar o livre movimento da mão. É mesmo preferível que esta não repouse inteiramente sobre o papel. A ponta do lápis deve apoiar o suficiente para traçar, mas não o bastante para sofrer resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis uma vez que se conseguiu escrever corretamente, porque então nenhum obstáculo poderia deter. Estas não são senão as preliminares no aprendiz, ou do aprendiz. É indiferente se servir da caneta ou do lápis. Certos médiuns preferem a caneta, mas esta não pode convir senão àqueles que estão formados e que escrevem pausadamente. Há os que escrevem com tal velocidade que o uso da caneta seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo. Ocorre o mesmo quando a escrita é brusca e irregular, ou quando se comunicam espíritos violentos, que batem com a ponta e a quebram, destroçando o papel. Então vamos entender, que essas canetas não são as canetas modernas, são as canetas de pena, de tinta, de tinteiro. O desejo de todo médium aspirante, naturalmente, é o de poder se comunicar com o espírito das pessoas que lhe são caras, mas deve moderar sua impaciência, porque a comunicação com um espírito determinado frequentemente oferece dificuldades materiais e tornam impossível para o participante. Para que um espírito possa se comunicar, é necessário entre ele e o médium relacionamento fluídico que não se estabelece sempre instantaneamente. Não é senão à medida que a faculdade se desenvolve que o médium adquire, pouco a pouco, a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito que chegue. Pode ocorrer, pois, que aquele com quem se quer comunicar não esteja em condições propícias para fazê-lo, malgrado sua presença. Como pode ocorrer também que não tenha nem a possibilidade nem a permissão de se entregar ao apelo que lhe é feito. Por isso convém, no início, não se obstinar em chamar um espírito determinado, com exclusão de todos os outros, porque ocorre frequentemente que não seja
com este que as relações fluídicas se estabeleçam com mais facilidade, qualquer que seja a simpatia que se tem por ele. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso dedicar-se ao desenvolvimento da faculdade, e para isso é preciso fazer uma chamada geral e dirigir-se, sobretudo, ao seu anjo guardião. Então, primeiro, vai ter que se focar, né, na mente, aquele espírito que está acompanhando você desde que você nasceu, né, o seu anjo de guarda. Do contrário, você querer se comunicar com determinado espírito, determinado conhecido, né, seu que está do outro lado, pode ocorrer de não acontecer, porque tem de estar todos na mesma vibração, a mesma frequência de vibração, que é o que ele está traduzindo aqui como fluidos, né? Que os fluidos de um corpo sejam compatíveis ao fluido do espírito. Não há aqui fórmula sacramental. Quem pretender oferecer uma pode ousadamente ser taxado de charlatanice, porque para os espíritos a fórmula não é nada. Todavia, a evocação deve ser sempre feita em nome de Deus. Poder-se-á fazê-la nos termos seguintes ou equivalentes. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito comunicar-se comigo e me fazer escrever. Peço também ao meu anjo guardião dignar-se assistir-me e afastar os maus espíritos. Espera-se então que um espírito se manifeste fazendo escrever alguma coisa. Pode ser que esse seja o que se deseja, como pode ser também que seja um espírito desconhecido ou um anjo guardião, mas, em todos os casos, geralmente, faz-se conhecer escrevendo seu nome. Mas então apresenta-se a questão da identidade, uma das que requerem maior experiência, porque são poucos os iniciantes que não estejam expostos a serem enganados. Nós a trataremos mais adiante em um capítulo especial. Quando se quer evocar espíritos determinados, é muito essencial, ao começar, dirigir-se àqueles que se sabe serem simpáticos e que podem ter um motivo para virem, como os parentes ou os amigos. Nesse caso, a evocação pode ser assim formulada: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço ao espírito de tal que se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de tal comunicar-se comigo. Ou qualquer outra fórmula respondendo ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal forma que a resposta seja simplesmente sim ou não. Como, por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Pode me fazer escrever? E etc. Mais tarde, essa precaução se torna inútil. Não se trata no começo senão de uma relação a estabelecer. O essencial é que a pergunta não seja fútil, que não trate de coisas de interesse privado e, sobretudo, que seja a expressão de um sentimento benevolente e simpático para o espírito a quem se dirige. Uma coisa ainda mais importante do que o modo de chamar é a calma e o recolhimento unidos a um desejo ardente e à firme vontade de ser bem-sucedido. E por vontade não entendemos aqui uma vontade efêmera, que atua por intervalos, e que a cada minuto se interrompe por outras preocupações, mas de uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência nem desejo febril. O reconhecimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo o que possa causar distrações. Não resta mais, então, do que uma coisa a fazer, que é a de renovar todos os dias as tentativas durante 10 minutos ou um quarto de hora, ou mais cada vez, e isso durante 15 dias, um mês, 2 meses ou mais, se for preciso. Conhecemos médios que não se formaram senão depois de 6 meses de exercícios, enquanto que outros escrevem corretamente desde a primeira vez.
Para se evitarem tentativas inúteis, pode-se interrogar por um outro médium, um espírito sério e avançado, mas deve-se notar que, quando colocada aos espíritos a questão de saber se é ou não um médium, eles respondem quase sempre afirmativamente, o que não impede as tentativas de serem frequentemente infrutíferas. Isto se explica naturalmente. Faz-se ao espírito uma pergunta geral, e ele responde de um modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, ou medianímica, uma vez que pode se apresentar sobre as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Pode-se, pois, ser médium sem perceber e num sentido que não é aquele que se pensa. A esta pergunta vaga, sou médium? O espírito pode responder sim a esta outra mais precisa. Sou médium escrevente? Ele pode responder não. É preciso ter em conta também a natureza do espírito que se interroga. Há os tão levianos e tão ignorantes que respondem a torto e a direito como verdadeiros estovados. Por isso dissemos para dirigir-se a espíritos esclarecidos, que respondem em geral voluntariamente a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, se há possibilidade de sucesso. Um meio que bastante frequentemente é bem sucedido consiste em empregar com auxiliar momentâneo um bom médium escrevente flexível, já formado. Se coloca sua mão ou seus dedos sobre a mão que deve escrever, é raro que esta não faça imediatamente. Compreende-se o que se passa nesta circunstância. A mão que prende o lápis se torna, de alguma sorte, um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta ou uma prancheta. Mas isso não impede que esse exercício de ser muito útil quando se puder empregá-la naquilo que, frequentemente, regularmente repetido, ajuda a superar o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Basta ainda algumas vezes magnetizar fortemente com essa intenção o braço e a mão daquele que quer escrever. Frequentemente mesmo, o magnetizador se limita a colocar sua mão sobre a espádua, o ombro, né? E ouvimos escrever prontamente sob essa influência. O mesmo efeito pode igualmente produzir-se sem nenhum contato e só pelo fato da vontade. Concebe-se sem esforço que a confiança do magnetizador em sua própria força para produzir este resultado deve desempenhar aqui um grande papel, e que um magnetizador incrédulo teria pouca ou nenhuma ação. Então vale aqui um comentário, né? Está dizendo que pode então contar-se com a ajuda de um magnetizador, né? Uma pessoa que já tem a faculdade bem desenvolvida para poder fazer o começo, né, das primeiras psicografias. Nesse caso, o que acontece? O médium, né, que está ali auxiliando, na verdade, ou o magnetizador, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está, de forma anímica, animando o corpo, ou partes do corpo do médium que está se desenvolvendo. Então, é uma indução, né, uma indução da capacidade, da faculdade de psicografia, né, da faculdade medianímica. Então houve aí uma indução. E aí depende, né, como já foi falado várias vezes, depende da vontade, da intenção, da consciência, né, do magnetizador. Porque se ele vacilar, se ele duvidar dele, ele já não consegue fazer essa indução. Então essa indução vem da vontade e da certeza que funciona, e ele transmite então para o aprendiz, né? Pode ser tocando na mão, pode ser tocando no ombro, pode ser simplesmente pela sua presença ali, né? O concurso de um guia experimentado, de outra parte, é algumas vezes muito útil para fazer observar ao iniciante uma porção de pequenas precauções que, frequentemente, negligencia em detrimento da rapidez do processo, do progresso. Sobretudo para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras perguntas e a maneira de colocá-las.
Seu papel é o de um professor, o qual se dispensa quando já se está bastante hábil. Um outro meio que pode também contribuir poderosamente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e pela identidade de intenções. Aí, simultaneamente, em silêncio absoluto e com um religioso recolhimento, ensaiem a escrever, fazendo cada uma evocação de seu anjo de guarda ou de um espírito simpático qualquer. Uma delas pode igualmente fazer sem designação especial e por todos os membros da reunião, uma evocação geral aos bons espíritos, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos que aos bons espíritos dignarem-se a comunicar pelas pessoas aqui presentes. Raramente entre elas não há as que dão prontamente sinais de mediunidade ou mesmo escrevam corretamente em pouco tempo. Ou seja, né, várias pessoas que ainda não desenvolveram as suas faculdades medianímicas estão ali com o mesmo propósito, com a mesma intenção, né? E aí, não raro, umas já vão desenvolvendo mais rapidamente do que as outras. Formando um campo mental, né? É um campo mental que está sendo formado ali. Compreende-se facilmente que o que se passa nessa circunstância. As pessoas unidas por uma identidade de intenções formam todo um coletivo onde a força e a sensibilidade se encontram aumentadas por uma espécie de influência magnética que ajuda o desenvolvimento da faculdade, que é o tal do campo que eu estou falando aqui, né? Um campo mental. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades, há os que encontram nos assistentes o instrumento que lhes convém. Se não é um, será outro, e eles os aproveitam. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas que tenham falta de médiuns, ou que não os tenham em número suficiente. Tem-se procurado procedimentos para a formação de médiums, como se procuram diagnósticos, mas até o presente não os conhecemos mais eficazes do que aqueles que indicamos. Na persuasão de que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade é uma resistência toda material, certas pessoas pretendem vencê-las por uma espécie de ginástica quase deslocante do braço e da cabeça. Não descrevemos esse procedimento que nos chega do outro lado do Atlântico, não somente porque não temos nenhuma prova de sua eficácia, mas pela convicção que temos de que pode oferecer perigo para as complexões delicadas em virtude do abalo do sistema nervoso. Se os rudimentos da faculdade não existem, nada poderia dá-los, mesmo a eletrização, que foi empregada sem sucesso com o mesmo objetivo. Você está falando da França, do outro lado do Atlântico está se referindo aos Estados Unidos, né? Talvez o Canadá. E que já então estavam empregando algum artifício elétrico para poder fazer o desenvolvimento da mediunidade, coisa que o Espírito está dizendo aqui que não tem nada a ver, né? A fé no médium novato não é uma convicção rigorosa, sem contradita. Ela secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza da intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Viram-se pessoas perfeitamente incrédulas ficarem muito admiradas por escreverem a seu malgrado, né, sem ter seu conhecimento, enquanto que crentes sinceros não o podem fazê-lo. O que prova que esta faculdade depende de uma predisposição orgânica, ou seja, uma faculdade que é anímica, é do organismo. O primeiro indício de uma disposição para se escrever é uma espécie de tremor no braço e na mão. Pouco a pouco a mão é arrastada por uma impulsão que não pode dominar. Frequentemente ela não traça no início senão riscos insignificantes. Depois os caracteres se desenham mais e mais nitidamente, e a escrita acaba por adquirir rapidez da escrita corrente. Em todos os casos é preciso abandonar a mão
ao seu movimento natural, não lhe transmitindo nem resistência e nem propulsão. Certos médiuns escrevem correntemente e com faculdade desde o início. Algumas vezes, mesmo desde a primeira sessão, o que é bastante raro, de outras vezes fazem, durante bastante tempo, barras e verdadeiros exercícios caligráficos. Os espíritos dizem que é para soltar-lhes a mão. Se estes exercícios se prolongarem demais ou degenerarem em sinais ridículos, não haverá dúvida de que é um espírito que se diverte, porque os bons espíritos não fazem jamais nada de inútil. Neste caso, precisaria redobrar o fervor para chamar a assistência destes. Se, malgrado isso, ou seja, apesar disso, né, não há mudança. É preciso deter-se desde que se percebe que não se obtém nada de sério. Pode-se recomeçar a tentativa cada dia, mas convém cessar aos primeiros sinais equivocados, para não dar essa satisfação aos espíritos zombeteiros. A estas observações, um espírito adicionou: há médiuns cuja faculdade não pode ir além dos sinais, desses sinais. Quando, ao cabo de alguns meses, não obtém senão coisas insignificantes, sim ou não, ou letras sem continuidade, é inútil persistir em gastar papel em pura perda. São médiuns, mas médiuns improdutivos. De resto, as primeiras comunicações obtidas não devem ser consideradas senão como exercícios que se confiam a espíritos secundários. Por isso, não é preciso lhes atribuir senão uma medíocre importância. Em razão dos espíritos que, por assim dizer, são empregados como mestres de escrita para desbastarem o médium iniciante, porque não acrediteis que sejam jamais os espíritos elevados que levam o médium a fazer esses exercícios preparatórios. Somente ocorre que, se o médium não tem um objetivo sério, esses espíritos permanecem e se ligam a ele. Quase todos os médiuns passaram por esse crisol para se desenvolverem. Cabe a eles fazerem o que for preciso para conseguirem a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Ou seja, né, se o médium não entende a importância de desenvolver essa capacidade para um fim altruístico, então esse médium está fadado, né, a ser cercado por espíritos inferiores. Portanto, a consciência de que a faculdade deve servir a um propósito maior eleva a vibração do médium. Recebe o apoio dos espíritos superiores, facilitam o desenvolvimento da faculdade. E aí, portanto, os espíritos superiores vão observar as intenções do médium para poder se usar dele. Do contrário, se o médium não tiver essa perspectiva evolutiva para a sua faculdade a ser desenvolvida, ele não vai desenvolver, ele vai ficar medíocre e, portanto, se forçar muito, vai ficar ali assediado por espíritos inferiores. O escolho da maioria dos médiuns iniciantes é ter relações com espíritos inferiores e devem se considerar felizes quando não o sejam, senão espíritos levianos. Então, desses espíritos inferiores, né, melhor para o médium que sejam zoeiras, né, são os levianos, e não espíritos trevosos. Toda a sua atenção deve tender a não lhes deixar tomar pé, porque uma vez ancorados não é sempre fácil se desembaraçar deles. É um ponto tão capital, sobretudo no início, de sem as preocupações necessárias. Pode-se perder o fruto das mais belas faculdades.
O primeiro ponto consiste em se colocar com uma fé sincera sob a proteção de Deus e reclamar a assistência de seu anjo guardião. Este é sempre bom. Ao passo que os espíritos familiares simpatizantes com as boas ou as más qualidades do médium podem ser levianos ou mesmo maus. Ou seja, né, dos espíritos todos que você possa conhecer e tentar convocar aqui para te ajudar, só o anjo da guarda tem a função de realmente te levar para cima, né? Então é aquele no qual você deve confiar. O segundo ponto é dedicar-se com um cuidado escrupuloso a reconhecer por todos os indícios fornecidos pela experiência a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam e dos quais é sempre prudente defender-se. Se esses indícios são suspeitos, é preciso fazer um apelo fervoroso ao seu anjo guardião e repelir com todas as suas forças os maus espíritos, provando-lhes que não se engana, a fim de desencorajá-los. Por isso, o estudo preliminar da teoria é indispensável. Se se querem evitar os inconvenientes inseparáveis da inexperiência, encontrar-se-ão, sobre este assunto, instruções muito desenvolvidas nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos, que ainda vai ser, a gente vai chegar lá ainda. Limitar-nos-emos a dizer aqui que, além da linguagem, podem-se considerar como provas infalíveis da inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita bizarra, truncada, torcida, de dimensões exageradas ou afetando formas ridículas e inusitadas. A escrita pode ser muito má, pouco legível mesmo, ou que se deve mais ao médium do que ao espírito, sem ter nada de insólita. Vimos médiuns de tal modo enganados que mediam a superioridade dos espíritos pela dimensão das caracteres, dando uma grande importância a letras moldadas, como os caracteres de imprensa, puerilidade evidente, incompatível com uma superioridade real. Alguns médiuns aí do passado estavam, ao escrever, né, julgando a beleza da escrita, das letras e tal, julgando a partir daí o quão o espírito era evoluído. Eu acho que esse erro talvez seja bastante comum, né, para todo iniciante. Nossa, que escrita bonita, eu nunca escrevi assim, então o médio é superior. O espírito é um espírito superior, o que nem sempre é uma verdade, porque a mensagem pode não estar trazendo absolutamente nada, né, de útil. Então logo não é um espírito superior, e sim um espírito inferior, tomando-se por importante. Se é importante não cair o médium sem o querer na dependência dos maus espíritos, ou é ainda mais não fazê-lo voluntariamente, e não é preciso senão um desejo imoderado de escrever, crendo que é indiferente se dirigir ao primeiro que chegue, salvo se dele se possa desembaraçar mais tarde, se não convém mais, porque não se pede impunemente assistência para o que seja a um mau espírito, que pode fazer pagar caro seus serviços. Algumas pessoas impacientes em verem se desenvolver nelas a faculdade mediúnica, muito lenta na sua opinião, tiveram a ideia de evocar em sua ajuda um espírito qualquer, mesmo que fosse mau, contando despedi-lo em seguida. Vários foram serviços, como queiram e escreveram imediatamente, mas o espírito, não se importando de ter sido tomado na pior hipótese, foi menos dócil para ir-se do que para vir. Conhecemos os que foram punidos pela sua presunção em se crerem bastante fortes para os afastarem à sua vontade, por anos de obsessões de toda a espécie,
pelas mistificações as mais ridículas, por uma fascinação tenaz e mesmo por ineficazes materiais, e as mais cruéis excepções. O espírito se mostra primeiro abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer acreditar em sua conversão, ou na pretendida força de seu subjugado, para depois persegui-lo à vontade. A escrita é, às vezes, muito legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas, mas, com certos médiums, é difícil de decifrar por outro, que não seja o que escreve. É preciso para isso adquirir o hábito. Com bastante frequência é formada a traços largos. Os espíritos são pouco econômicos de papel. Quando uma palavra ou uma frase é muito pouco legível, pede-se ao espírito o favor de recomeçar, o que ele faz geralmente de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la mais limpa por exercícios frequentes e firmes, empregando uma forte vontade e pedindo com ardor ao espírito para ser mais exato. Certos espíritos frequentemente adotam sinais convencionais que passam a usar nas reuniões habituais. Para indicar que uma pergunta lhe desagrada e que não quer respondê-la, farão, por exemplo, uma longa barra ou qualquer coisa equivalente. Quando o espírito terminou o que tinha a dizer, ou não quer mais responder, a mão fica imóvel e o médium, qualquer que seja a sua força e sua vontade, não pode obter uma palavra a mais. Ao contrário, enquanto o espírito não tiver concluído, o lápis caminha sem que seja possível a mão deter-se. Se quer dizer espontaneamente alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever sem poder a ela se opor. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica, se não há senão uma parada ou seu espírito terminou. É raro que não sinta quando este partiu. Tais são as aplicações as mais essenciais que tínhamos a dar em relação ao desenvolvimento da psicografia. A experiência fará reconhecer na prática certos detalhes que seria inútil referir aqui e para os quais os princípios gerais servirão de guia, que muitos experimentem e se encontrarão mais médiums do que se pensa. Ou seja, né, se todas as pessoas procurarem se comunicar com os bons espíritos que as cercam, né, tentando fazer isso, muitos médiuns seriam revelados. Né? Tudo a que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. É a que todos os médiuns procuram obter com razão. Mas o mecanismo puro é muito raro e frequentemente mistura-se com a intuição. Tendo o médium a consciência daquilo que escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se aquilo vem dele ou vem de um espírito estranho. Não tem nada com que se inquietar e deve continuar mesmo assim. Que observe com atenção e reconhecerá facilmente naquilo que escreve uma porção de coisas que não estavam no seu pensamento, e mesmo que lhe são contrárias. Prova evidente que não vem dele. Que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. Se não é dado ao médium ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para obter esse resultado serão infrutíferas e estaria errado em crer-se deserdado por isso. Se não está dotado senão da mediunidade intuitiva, é preciso que com ela se contente e não deixará de propiciar-lhe grandes serviços, se sabe aproveitá-la e se não a repele. Então está aqui dizendo, né, que se a pessoa tentou a escrita, embora tenha a intuição, mas não saiu, né, não saiu a escrita, falta ali essa capacidade medianímica, né, e talvez não consiga ser desenvolvida, mas se ele é médio intuitivo e, portanto, tem a intuição daquilo que o espírito quer transmitir, então
se sirva disso, certo? Se depois de tentativas inúteis, continuadas durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou se esses movimentos são muito fracos para dar resultados, não se deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe é sugerido, sem se inquietar-se, vem dele ou de outra forma, de outra fonte estranha. A experiência lhe ensinará a fazer essa distinção. Ocorre a miúde, aliás, que o movimento mecânico se desenvolve ulteriormente. Dissemos mais acima que há casos nos quais é indiferente saber se o pensamento vem do médium ou de um espírito estranho. É sobretudo quando um médium puramente intuitivo ou inspirado faz um trabalho de imaginação por si mesmo. Pouco importa que ele se atribua um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe vêm boas ideias, que agradeça ao seu bom gênio e lhe serão sugeridas outras. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Então está aqui dizendo, né, que se não tiver a capacidade, reforçando o que eu já havia dito, né, se não é a capacidade medianímica desenvolvida, então que dê atenção às intuições, né, escreva as ideias que lhe veio à mente, porque é uma outra forma de comunicar. E se for dele e não do espírito, melhor ainda, porque aí ele está desenvolvendo o seu mecanismo intuitivo para receber essas comunicações, né? Suponhamos agora a faculdade medianímica completamente desenvolvida, que o médium escreve com facilidade, que seja em uma palavra o que se chama de médium feito. Seria um grande erro de sua parte crer-se dispensado de qualquer outra instrução. Não venceu senão uma resistência material. E é agora que começam para ele as verdadeiras dificuldades. E tem mais do que antes necessidades de conselhos da prudência e da experiência. Se não quiser cair nas mil armadilhas que lhe vão ser armadas. Se quiser, muito cedo, voar com suas próprias asas, não tardará em ser joguete dos espíritos mentirosos que procurarão explorar a sua presunção. Uma vez a faculdade desenvolvida no médium, é essencial que dela não abuse. A satisfação que ela proporciona a certos principiantes excita neles um entusiasmo que é importante moderar. Deve pensar que lhe é dada para o bem e não para satisfazer uma vã curiosidade. Por isso, é útil não se servir dela senão nos momentos oportunos e não a cada instante. Não estando os espíritos constantemente às suas ordens, correm o risco de serem joguetes dos mistificadores. Aquilo, né? Voltamos a falar da mesma coisa. Então, o médium que desenvolveu a mediunidade, ficou encantado com aquilo, tem que ter o discernimento de que aquilo não é para ele se divertir, né? Aquilo é para ele comunicar alguma coisa às pessoas. A ele também e às pessoas de alguma outra forma. Que ele é um médium, né? Através daquelas mensagens, ele está sendo o canalizador de uma mensagem que vem para melhorar a vida das outras pessoas. Se ele ficar abusando disso, ele pode criar o que? Um vínculo com um espírito ruim, que vem se fazendo de bonzinho e fica grudado nele. E aí, portanto, ele vai perdendo a ligação com os bons espíritos, com toda a certeza. Se malgrado todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de nenhum modo, será preciso renunciar a ela. Como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Aquele que não sabe uma língua serve-se de um tradutor. É preciso fazer o mesmo, quer dizer, recorrer a outro médium. Na falta de médium, não é preciso se crer privado da assistência dos espíritos. A mediunidade é, para eles, um meio de eles se expressarem.
mas não um meio exclusivo de atração. Os que se nos afeiçoam estão ao nosso lado, sejamos ou não médiums. Um pai não abandona um filho por ser este surdo e cego, e não poder vê-lo e nem ouvi-lo. Cerca-o com uma solicitude, como fazem os bons espíritos conosco. Se não podem nos transmitir materialmente seu pensamento, vem em nossa ajuda pela inspiração. Então ficou muito bonito, né, esse final de texto aqui, porque realmente o bom espírito, ele é bom, caramba, ele é bom. Então, se ele é bom, ele não vai fazer mal de forma alguma para a pessoa a qual ele se aproxima por afeição. Agora, se a pessoa é ou não médium, isso não faz importância, certo? Mas se a pessoa for médium, então esse espírito bom tem a oportunidade de se comunicar com os outros através desse médium. E inspirar-lhe de alguma forma, dar a ele de alguma forma instruções para que a sua vida seja melhor. Bom, gente, a próxima parte, né, que fica para o próximo vídeo, é também muito interessante, continua na mesma linha de raciocínio. Deixa seu like. Se você gostou, se não gostou, deixa seu like, tá bom? Vamos empurrar esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe. É outra maneira muito bacana da gente levar essas mensagens para frente. Compartilhe. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Nós estamos chegando aqui na metade do livro dos médiuns. Assim que o terminarmos, então, como já fizemos com o livro dos Espíritos, a gente vai para o terceiro livro, a Gênesis. Bom? Gratidão. Vejo você no próximo vídeo. E por somente alegria, sei, magoado.